vamos conversar um pouquinho sobre o dia de hoje, tá? Então vamos aqui, dia de hoje, nós estamos em julho, né? Mês amarelo, pela atuação, né, das hepatites, né, virais, atenção a elas. Mês de atenção evangelística a Romanos 3:23 e João 6:44. Mês de atenção espiritual aos últimos profetas menores, né? Agora no mês de julho. Então esse aqui basicamente é o que a gente tem sobre julho. Vamos ver aqui sobre o dia, né? Hoje é dia 2 de julho, dia da independência da Bahia. Então vamos ver aqui, né? 2 de julho. Tá aqui, 2 de julho. Então é dia do hospital, dia do convívio familiar, tá bom? Dia estadual e nacional da independência da Bahia, em 1823, um ano depois. Olha que o Brasil, né, com aquele grito lá de menino, de Dom Pedro, em 2020, em 1822, aquele grito não era suficiente. A Bahia ainda, Bahia é Brasil, estava ainda sob, né, o domínio de Portugal. Então, 1823, o grito, né, da independência da Bahia. E o Dia Nacional do Bombeiro Brasileiro, tá? Hoje, dia 2 de julho. Nesse link aí você tem muita gente que nasceu nesse dia, muita gente que morreu nesse dia, tá bom? Você tem tudo isso aí. Também tem aqui, ó, para fazer a vida melhor, várias orientações para fazer a vida melhor. Sobre testemunho, diz assim: descubra, anote, rejeite ou reafirme desprezo a intolerâncias, né? Intolerâncias a gente tem demais, não precisa nem procurar nos outros não, tá? Dá uma paradinha que você vai descobrir quanta intolerância você mesmo tem. Então esquece dos outros. Se a gente atacar a nossa, já é muita coisa, tá bom? Então vamos olhar para a gente e ver quanta intolerância nós temos desenvolvidos como seres humanos, como religiosos, como evangélicos, né? Como cristãos, muito influenciados por aquela coisa lá, né, do judaísmo, entendeu? Então tudo isso gerou em nós uma bacia enorme de intolerâncias. Somos altamente intolerantes. A gente não tolera nem a gente. Imagine os outros. Entendeu? Então, comece por você. Hoje é o dia da gente descobrir, anotar, rejeitar ou reafirmar desprezo à intolerância. Tá bom? É difícil acabar a intolerância, mas quanto mais eu declarar, mais eu vou me policiar nesse sentido. Tá bom? Personalidade, hoje é o dia do fleumático, né? Do temperamento fleumático. O que mais? Aqui tem um ensino do livro de Êxodo. Um dos ensinos no livro de Êxodo é: os 10 mandamentos não são obrigações a serem cumpridas. Compreende? Não são obrigações a serem cumpridas para com Deus, mas orientações do Criador para as criaturas viverem abundantes consigo e com todos. Quanto mais eu deixo o meu egoísmo e parto para o altruísmo, para buscar o bem dos outros, espontaneamente, naturalmente, eu vou cumprindo muito desses mandamentos. Entendeu? Então, eu não preciso ficar me esforçando para atender, não. Até porque não há quem atenda. A Bíblia diz que não há justo. Tá? Mas só em sair desse egoísmo e partir para o altruísmo, querer o melhor também para os outros, isso já me leva muito a atender, né, aquelas orientações dos mandamentos. Tá bom? O que mais? Vamos ver aqui na semana. Nós estamos na semana do não judaísmo, né? Lembra? Então aqui, ó, nós estamos conversando sobre a semana do não judaísmo. No domingo passado, a gente falou da revelação constante de Deus, desde Adão até o último homem do mundo. A revelação de Deus está exposta, né, para que os homens tenham, todo ser humano tem acesso
Na segunda-feira falamos sobre as religiões que se concretizaram por causa dessa revelação. Então os homens responderam com duas maneiras, uma com a sua própria religiosidade e responderam ao juntar religiosidade com religiosidade e criar religiões, inventar, iniciar, não é, a prática de religiões. Então, falamos na segunda-feira sobre as religiões pré-diluvianas, antes do dilúvio, tá bom? Que inclusive a Bíblia coloca que a partir de Enos, filho de Sete, passaram a ter uma invocação, digamos, mais organizada em relação a Deus. Na terça-feira falamos sobre as religiões pós-diluvianas, né? As religiões que vieram depois do dilúvio. Os filhos de Noé que se espalharam pelo mundo, então eles também desenvolveram suas religiões a partir da revelação de Deus para todos os seres humanos. Na quarta-feira falamos das religiões pré-históricas. A história começa no 4.000 anos antes de Cristo. Tá? Então as religiões que estavam ali antes disso, antes de 4.000 anos antes de Cristo, tá bom? As religiões que se formaram, né? Na quinta-feira falamos das religiões pré-abraâmicas, aquelas que vieram depois do ano 2000, que é mais ou menos o ano de Abraão, né, que Abraão existiu. Então as religiões, né, que vieram antes disso, né, antes de Abraão, por exemplo, Melquisedeque era de uma religião. Quando Abraão conheceu Melquisedeque, ele fazia parte de uma religião e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Entendeu? Então, essas religiões a gente lembrou o que foi na quinta-feira. Na sexta-feira, ontem, a gente conversou sobre as religiões abraâmicas. Quem são essas religiões, né, vindas, saídas, digamos assim, de Abraão? Aí temos a primeira de todas, os árabes, né, o islamismo, porque Ismael foi o primeiro filho de Abraão. Nós somos treinados, né, principalmente pelos teólogos americanos, a detestar os árabes para poder criarmos ambiente para Israel fazer o que faz contra os árabes. Entendeu? Então Israel tem todo o direito de matar, perseguir, fazer tudo aquilo que faz lá, quer dizer, de fazer com os árabes o holocausto que eles reclamam. Eles podem fazer. E há de quem reclamar, porque ele tem bomba atômica. Os Estados Unidos colocou lá aquilo para que ninguém possa reclamar do que eles possam fazer. Pode fazer qualquer coisa ali naquele local. Os árabes sofrem e são irmãos. Com os irmãos eles fazem isso, imagine com nós, o que é que eles vão fazer? Né? Então, os árabes, o islamismo, né, é uma religião que veio de Abraão. A segunda, o judaísmo. Tá? Também veio. Aliás, nem o judaísmo, porque o judaísmo vem 1.500 anos depois, antes de Cristo, lá com Moisés. Mas vem os filhos de Setura. São vários filhos de Setura. Né? Cada um desenvolveu sua religiosidade. Saíram de Abraão. Mas são esquecidos, tem que esquecer. Só Israel veio de Abraão. Os teólogos americanos nos empurram goela abaixo isso. Só vale para Deus os judeus, os Israel. Só o resto perdeu o sentido. Os teólogos americanos fazem isso. Quando a Bíblia diz que Deus abençoou a descendência de Abraão. Olha que coisa, que Deus maravilhoso, né? Os teólogos é que são do cão, mas Deus é grande, Deus é maior do que esses porqueiras de teologia que tem aí, entendeu? Deus ama a todos. Então todos os descendentes de Abraão são queridos de Deus, mas não é só eles. Todos os povos são queridos de Deus. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus de Jesus. Esse Deus desses teólogos aí não vale nada, aquilo é só para atender os interesses, né, econômicos, capitalistas deles, entendeu? Esse Deus não vale nada. O Deus que vale é o de Jesus. E esse ama intensamente todos os povos, todos, sem exceção.
Percebe? Então, esses são, vimos sexta-feira. Hoje a gente lembra o seguinte, aqui, dia das religiões pós-abraâmicas. As muitas mais recentes, com menos de 3.500 anos até nossos dias. Todas como respostas humanas à revelação de Deus ao mundo. Tá? Então, muitas religiões surgiram, têm surgido. Não é isso. Religião, a gente repete, né? Olha, a gente é enganado o tempo todo. A gente fica repetindo: religião não salva, igreja não salva. A gente repete essa propaganda, né? Repete. Mas no fundo, a gente diz que, olha, fulano está em tal religião, então não está salvo. Fulano está em tal igreja, não tá salvo. A gente faz isso. Quem entende cabeça de gente, né? Nem o cão entende. A gente é o cão para inventar, julgar e condenar as pessoas. Graças a Deus, Deus não trata a gente do jeito que a gente trata as pessoas. Graças a Deus. Graças a Deus. A misericórdia de Deus, a paciência de Deus conosco é espetacular, maravilhosa. Entende? Então, esses são fatos, não é, que a gente lembrou nessa semana, a semana do não judaísmo, ou seja, não é só o judaísmo. Deus tem se manifestado e tem sido atendido muitas religiões. Jesus disse para os apóstolos: eu tenho outras ovelhas além de vocês, além desse rebanho de vocês, eu tenho outras ovelhas. E convém a mim juntar elas a vocês e fazer o mesmo, fazer delas o mesmo rebanho e o mesmo pastor, tá? Muito bem, aqui no Facebook a gente tem aqui, olha aqui, esse é o culto de hoje que nós já estamos realizando. Ele já está curtido por essas duas anjas de sempre, né? Maria Arideia e a irmã Ivete. Então, já está curtido. Vamos ver aqui. Aqui tem um vídeo, né? Um vídeo resposta, perguntando o seguinte: pobreza, ela sempre vai existir? Jesus não disse, vocês vão ter sempre a pobreza. A gente analisa isso aí nessa resposta a essa pergunta. A outra aqui é um vídeo estudo, os 10 personagens bíblicos mais lembrados. Mais lembrados. Aqui tem um estudo também sobre a alegria do evangelho para o novo salvo. É um estudo de um tema cultural, tá bom? É um vídeo estudando o tema cultural. Aqui tem a sistematização dos vários conteúdos que a gente tem juntado, produzido, né, pesquisado na internet. A gente coloca tudo sistematizado para que a gente mesmo use. E eu tenho usado minha biblioteca de papel, eu desfiz toda, né? Quase toda, né? E estou usando o grande, o vasto material que está disposto, inclusive teológico, né? Existencial, que tem na internet. Então, esse endereço aí me ajuda a chegar a vários desses conteúdos que a gente tem juntado. Aqui tem um momento do culto de ontem, quando a gente falou sobre o mundo sem cristianismo. Como seria esse mundo se não fosse esse cristianismo zeco que a gente tem mostrado por aí? Seria muito bom, viu? Seria muito melhor do que essa coisa que a gente tem mostrado, que a gente tem vivido por aí. O outro momento do culto de ontem deveria nos incomodar no Brasil. A gente conversou também sobre isso no culto de ontem. Aqui também tem um momento do culto de ontem, quando a gente falou sobre antropologia para ser usado na formatação de uma teologia, né? Responsável, uma teologia confiável, e não essa teologia essa teologia, como é que chama? De embalagem, que vem da América nos empurrando um bocado de mentiras, um bocado de coisa errada, para a gente acreditar em coisa errada. Tá bom? Não isso, mas a verdadeira teologia que questiona, que vai a fundo, que vai em busca de resultados, vai em busca de respostas. Essa é a teologia. Mesmo quando erra, ela está certa. O que está errada é essa teologia engomada que vem de lá. Entendeu? Essa teologia engomada, por mais verdade que ela tenha,
é mentira. Porque ela empurra assim. Você tem que acreditar. Aquela dogmatização, você tem que crer assim. Porque é assim que é para crer. E a gente vai acreditando. Mas não, a verdadeira teologia, ela questiona. Entendeu? Deus é amor? É. Por quê? Por que que Deus é amor? O que é que há? O que é que significa isso? O que é que qual o resultado de isso é verdadeira teologia? Essa engomada que vem, aquilo não é teologia, aquilo é alienação. É usar o nome de Deus, o nome de Jesus, para nos empurrar mentiras que favoreçam aos interesses capitalistas deles. Entendeu? É tudo um bando de sem vergonha. Claro que tem exceção, tá? Tem exceção. Mas eles nunca chegam a gente. Aqui tem, olha, um momento do culto de ontem, quando a gente respondeu sobre isso aqui. LGBTQIA+, tá? Deus ama pessoas homossexuais. Deus ama essas pessoas. A gente conversa sobre isso, né, nesse vídeo resposta que está aqui. Tá bom? Que mais? Aliás, não é vídeo resposta, desculpe. Isso aqui é o momento do culto de ontem, que a gente respondeu aqui no nosso culto, né? Aqui está o culto completo de ontem, que está lá no YouTube, e aqui o culto completo de ontem, que está aqui no meu Facebook. Ele está disponível somente no meu Facebook, tá bom? Então, o que é que ocorre? Ele, quando esteve lá, ele foi curtido, enquanto ele esteve disponível, ele foi curtido por Maria Arideia, o Adson Costa, Ivete Espíndola e Marinês, né? Marinês Montechiari, uma coisa dessa. É um nome bonito, né? Mas para quem não está acostumado fica complicado. Mas também é outro anjo que